Olá, queridos amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao ciclo de estudos da mediunidade do Conselho Espírita Internacional. É uma alegria sempre estar novamente com vocês nesse encontro dedicado ao estudo, à reflexão, ao aprofundamento da mediunidade sob a luz da doutrina espírita. Esse programa é uma iniciativa da área de estudo e prática da mediunidade do SEI, que tem como objetivo maior promover um estudo sério, responsável e fundamentado nas obras espíritas, buscando compreender a mediunidade como essa faculdade natural do ser humano, mas também um instrumento de aprendizado, serviço e transformação espiritual. Hoje temos a satisfação de, mais uma vez, contar com a presença do nosso amigo Jacobson Trovão, que tem conduzido esse ciclo de estudos com tanta dedicação, conhecimento e, principalmente, muita profundidade. Jacobson, seja muito bem-vindo, como você está hoje? Querida amiga, muito obrigado pela acolhida. Estamos sempre muito satisfeitos com a oportunidade de trabalhar. Nós precisamos fazer sempre alguma coisa e quando isso nos é possível, a gente tem que agradecer muito aos amigos e a Jesus. Então, eu Ah, fico muito agradecido. Muito eu obrigado. também, muito, muito agradecida mesmo. Mas para todos nós, antes de iniciar o nosso estudo de hoje, ou o nosso episódio de hoje, só lembrando a todos que os encontros do ciclo de estudos da mediunidade acontecem semanalmente, sim, toda terça-feira, e convidamos a todos a se inscreverem no canal do Conselho Espírita Internacional e ativar o sininho de notificações para acompanhar os próximos episódios, receber novos conteúdos. Durante o programa, e hoje a gente está nesse momento, né? Você sempre pode participar enviando suas perguntas, seus comentários, porque na tela sempre há um QR Code disponível e ou também, logicamente, diretamente pelo canal do chat, onde o Jacobus estará conversando e a gente pode já postar nossas perguntas. As suas perguntas são recebidas, são tratadas com muito carinho, são organizadas, são respondidas. No caso, hoje vai ser um desses episódios especiais e permite que a gente possa, todos nós, entender e receber de várias perspectivas diferentes um aprofundamento do tema que já foi estudado e poder dialogar, né, no caso, com o Jacobson. E só para lembrar mais uma vez, o nosso programa é feito originalmente em português, mas está disponível com legendas em diferentes idiomas. Eu estou super orgulhosa, super feliz de a população que está, por exemplo, em países anglofônicos, ou em espanhol, italiano, alemão, holandês, e esse é um trabalho que é resultado de uma colaboração das diversas federações que fazem parte do Conselho Espírita Internacional, não é isso? Então, é importante a gente reconhecer, porque é uma iniciativa que talvez não te pertence, né, mas amplia o acesso àqueles que não podem entender bem o português e esse acesso ao estudo mediunidade para todos os outros países que fazemos parte dessa grande irmandade. Mas, bom, eh, estamos hoje no encerramento, por assim dizer, do tema 6 desse nosso ciclo de estudos da mediunidade, com o tema Mediunidade e Sintonia Mental, Bases da Conexão Espiritual. E esse, para mim, é sempre um episódio muito especial, porque é dedicado a vocês, todos vocês que estão participando e que estão escutando e que estão mandando seus comentários, suas perguntas. Então, estamos aqui para fazer. Jacobson, você está pronto? Vamos Bom, ver. vamos ver. Só para a gente lembrar e para
começar o motorzinho, né? Lembrar que o tema 6 foram feitos em 3 episódios, e o primeiro, né, Jacobson, você nos convidou a refletir sobre esse princípio fundamental da mediunidade, que é essa qualidade da nossa conexão espiritual, que está diretamente relacionada com a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, até das nossas escolhas. Então, o Jacobson falou muito e trouxe muitas referências a Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles. Então, para mim, isso vai fazer parte de algumas das perguntas que recebemos sobre essa questão da sintonia espiritual como uma construção diária nossa. Então, só para lembrar, nossos pensamentos, emoções, atitudes influenciam constantemente o campo vibratório em que nós estamos inseridos. O episódio 2 foi feito sobre a sintonia mental e a nossa transformação moral, né? Então, a gente compreendeu, com as palavras do Jacobson, com o seu aprofundamento, a compreensão dessa mediunidade como um processo de conexão mental e espiritual que realmente é baseado em sintonia, disciplina, transformação moral, né? A gente escutou várias referências, por exemplo, Voltaire, né, que pela psicografia do Chico Xavier, outras obras do André Luiz, como Os Mensageiros, No Mundo Maior, nos domínios da mediunidade. Então, muita informação existente que nos ajuda a entender o que significa manter a nossa sintonia espiritual elevada e o que é que a gente precisa fazer. Não vou falar mais, tá, Jacob? Isso fica para você. Mas no último episódio, a gente falou que é muito interessante, uma questão sobre a mediunidade como faculdade da consciência e do serviço, né? Então, nessa reflexão que eu achei bem ampla, o Jacobson realmente falou para a gente, ou nos ensinou, nos levou a refletir sobre a mediunidade compreendida não apenas como fenômeno, né, que a gente sempre pensa isso, a maioria, nós, população geral, como fenômeno extraordinário, e aí o Jacobson fala, não, realmente, é uma manifestação da consciência e uma oportunidade do nosso serviço espiritual. Novamente, referências a Allan Kardec, André Luiz, Ivone Pereira e o Emmanuel, para a gente entender melhor o que ficou. Eu acho que eu falei tudo, tá, Jacobson? Então, lembrando que a gente recebeu não só perguntas através do QR Code, muito obrigada, mas também através do chat durante as apresentações. Agradecemos profundamente a participação de todos, né? Muito importante seus comentários, suas reflexões, suas dúvidas e reflexões compartilhadas, né? Então, a questão é que, como recebemos muitas perguntas, e talvez perguntas que são relacionadas a outros assuntos que serão estudados posteriormente, se você não escutou sua pergunta, é porque ela já está sendo reservada para mais tarde. E também queria dizer, Jacobs, que a gente recebeu várias manifestações de muito carinho, de muita gratidão para o seu trabalho. Então, para ti, Jacobson, para toda a equipe do SEI, para os benfeitores espirituais, muito obrigada. Então, vamos lá, né? Mão na massa, e vamos entender, porque esse tema realmente é um tema que, para mim, desperta muitas reflexões, né? E nós todos estamos envolvidos, de alguma forma, nesse processo permanente de sintonia. Jacobson, a maioria das perguntas que a gente recebeu gira em torno de
a gente pode dizer, de um mesmo desafio, que é compreender como funciona a sintonia mental na prática da mediunidade. Então, vamos começar por uma questão que apareceu em de diferentes formas, né? Mas vamos lá colocar numa que talvez coloque as várias perguntas no mesmo. Então, Kardec, nos foi dito, afirma que os bons espíritos têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Entretanto, na reunião mediúnica, é comum os médios equilibrados entrarem em transe psicofônico com espíritos sofredores, né? Aí eu vou fazer 3 perguntas, tá bom, Jacobson? A primeira é como compreender essa afirmação de Kardec? Como a segunda pergunta, como é que a pessoa que está na reunião mediúnica dando né, a passividade para receber espíritos sofredores, isso significa que o médium está na mesma sintonia deles? E, por fim, e se a pessoa, como médico, não possui um autoconhecimento profundo e está sintonizando com espíritos que imagina não seria compatível, como é que é isso? Faz sentido essas 3 perguntas, Jacobson? Sim, sim, Márcia. É uma questão que realmente suscita uma série de dúvidas. A questão da afinidade, sintonia e a qualidade moral. Realmente, segundo os espíritos nos informam, a partir de Allan Kardec, a afinidade se estabelece a partir de desejos comuns, expectativas que se associam, hábitos que são cultivados. Isso estabelece uma atratividade. Como ocorre no plano material, ocorre no plano espiritual. Nós convivemos comumente com aqueles que temos uma certa afinidade, um carinho, podemos dizer assim, uma simpatia, não é? Porque existe uma identificação de propósitos, de objetivos. Então a gente vai se associando. Na dinâmica espiritual ocorre o mesmo. Nós vamos atraindo para junto de nós aqueles que se assemelham às nossas características, e a nossa busca de melhoria. É claro que, quando nós falamos em termos de bons espíritos, eles procuram se aproximar de nós para fortalecer em nós esse desejo de melhoria. São superiores, nós somos inferiores, falando da generalidade da população encarnada na Terra, e que está também desencarnada, mas ligada ao planeta. É um planeta inferior de provas e expiações. Então, os espíritos superiores, verificando o desejo da pessoa de melhoria, em termos emocionais, de conhecimento, a dedicação ao bem, eles se aproximam. Então, estabelece aí uma afinidade, porque ambos desejam a mesma coisa, o progresso. Eles nos ajudando para que a gente consiga isso. Então, não quer dizer que nós devamos estar sempre no mesmo nível evolutivo, porque aqueles que estão numa evolução maior auxiliam os que estão em condições menores no progresso. Mas há uma afinidade, porque existe, como disse, o desejo comum de melhoria. E os bons espíritos bem sabem e compreendem que nós necessitamos muito de ajuda nesse processo de crescimento, porque somos ainda vacilantes na caminhada evolutiva. Ainda não conquistamos, essencialmente, os valores superiores. Em plano inferior, ocorre algo semelhante, porque aqueles viciosos, os que desejam mal, os que cometem crimes, vão se associar
da mesma forma, tanto aqui na vida material quanto na vida espiritual. Então, se estabelecemos o desejo de prejudicar o outro dessa ou daquela maneira, atrairemos para junto de nós aqueles que vão estimular isso em nós, para que a gente cometa o crime, não nos isentando de responsabilidade, mas vão estimular cada vez mais a nossa vinculação com a prática do mal em todos os sentidos. Guardar o ódio, guardar a mágoa, o ressentimento, a indiferença promove a aproximação de entidades de mesmo teor. Então, a colocação de Kardec está nesse sentido. Quando há afinidade, os pensamentos se conjugam em ondas mentais comuns, à semelhança das ondas hertzianas, que, de um aparelho para o outro, vai estabelecer uma comunicação, um fluxo de energia, no qual imagens, informações são transferidas de um aparelho para o outro. É a sintonia que ocorre com a nossa mente. Nós nos conectamos com outros pensamentos. E as informações, elas começam a fluir de um lado para o outro. Se são bons espíritos, sempre a ideia é boa. Se são espíritos inferiores, os que estão em conjugação mental, ocorrem, muitas vezes, processos obsessivos das mais variadas ordens. Assim sendo, a identidade de gostos e sentimentos favorece a conjugação mental, como dois aparelhos que vão transmitir imagens, sons e informações. A nossa mente é assim. Estamos continuamente emitindo ondas mentais e as recebendo da mesma maneira. É por isso que precisamos preocupar muito com o nosso modo de ser, para que a gente atraia espíritos que desejam o que nós desejamos, fazer o bem, e não fazer o mal. Quando nos reportamos aqui à questão da prática mediúnica, em que vai haver o atendimento a uma entidade desencarnada, a afinidade aí se estabelece pela possibilidade de atendimento a um doente espiritual, a um perseguidor, porque o corpo do médium, a alma do médium, o perispírito do médium, esses três elementos, foram preparados ou adaptados na vida espiritual para a atividade do transe. Então, existem médiums que se especializam no atendimento a espíritos doentes, outros com obsessores, outros com suicida. É uma especialização em função da programação espiritual. Isso estabelece a afinidade. Não quer dizer que você esteja necessariamente na mesma condição nesta encarnação. Mas há uma possibilidade em função da amplitude psíquica e emocional para que as entidades se aproximem. E assim ocorra a assistência. Mas é claro que uma pessoa em grave desequilíbrio não terá condições de socorrer um outro adoentado. É preciso que o médium tenha segurança, saúde, equilíbrio mental, o que o coloca em condição momentânea de atender aqueles que estão em piores condições. Então, o médium, naquele momento, ele estará habilitado para
o atendimento. Porque se os dois estiverem na mesma condição emocional, não haverá possibilidade, porque o desequilíbrio será mútuo. Então, o médium ele vai estabelecer a afinidade de acordo com a sua programação espiritual. Ou seja, há uma possibilidade de atendimento. Com isso, ele estabelece a sintonia. Veja que, para que ocorra a sintonia, é necessário que haja uma conjugação mental. Isso também em função da amplitude psíquica do médium. Em outras palavras, a chamada capacidade receptiva mediúnica, que seria um espectro psíquico que permitiria ao médium se sintonizar com entidades variadas dentro da sua possibilidade de especialização, ou até avançando para outras entidades, segundo a sua condição psíquica. Então, vamos dizer que o médium, quando ele oferece uma amplitude psíquica maior, ele vai atender um maior número de espíritos, porque ele vai conseguir sintonizar com eles. Não quer dizer, repito, que ele esteja moralmente na mesma condição. O que se espera é que o médium esteja moralmente acima ou além das condições morais que aquelas entidades apresentem naquele momento. Mas, obviamente, Perdão. quando estamos falando em socorro a espíritos inferiores, nós também somos inferiores. Então, o Mestre Jesus, os bons espíritos, permitem que nós, digamos assim, trabalhadores braçais, possamos ajudar aqueles outros em maiores dificuldades do que nós, para que a gente saia desse plano de inferioridade. Então, a mente do médium, ela se abre a várias possibilidades. Então, muito médium pensa que porque ele incorpora um espírito obsessor, ele está obsidiado. Não é assim. Ele pode atender um obsessor porque ele não está obsidiado. Porque se ele estiver obsidiado, ele não vai conseguir atender. Ele não vai oferecer condições psíquicas. Ele não vai atender um espírito suicida. Ele necessariamente não precisa ter tendência ao suicídio, porque se ele estiver nessa faixa de tendência ao suicídio, ele vai ter que ser ajudado também. Ele não tem condição de atender um outro doente na mesma condição. Então é muito o contrário do que as pessoas pensam. Aquilo que eu disse inicialmente. A mente precisa estar ajustada e equilibrada, com uma possibilidade de sintonias variadas, dada a sua condição de possibilidade de afinidade em função da preparação que teve para o transe. E a terceira colocação, realmente, quando nos falta o autoconhecimento, a gente pode avaliar que as nossas tendências vão estabelecer afinidades e sintonias. É por isso que é muito importante a gente buscar avaliar a nossa própria conduta. Autoconhecimento é a gente perceber em nós o que nós temos de valores ou dificuldades. Valores sem nos envaidecer, dificuldades sem nos deprimir, a fim de que a gente possa melhorar. Mas atraímos, sim, espíritos de igual teor daqueles sentimentos ou pensamentos mais ocultos, decorrentes de uma ausência de observação do que nós fazemos. Não sei se ficou mais confuso. Não, ficou Ou se super colaboramos um claro. pouquinho no entendimento desse tema, porque realmente, Márcia, as pessoas pensam muito isso, sabe? Uhum. Eu estou desequilibrado, por isso que eu estou incorporando espírito desequilibrado. É o contrário. Muito interessante, né? E é importante a gente esclarecer. Em inglês, Jacobson, e perdão por estar falando inglês, tem uma frase que chama assim, misery loves company, né? A miséria, em português, a miséria
ama companhia, e você falou muito bem, é uma questão de sintonia, né? Se eu estou assim nessa faixa vibratória, então existe uma, de certa forma, uma atração. Mas a gente entendeu bem esse princípio geral da sintonia. Vamos passar agora para uma outra questão, tá bom, Jacobson? Porque muitos participantes dessas lives perguntaram como é que essa sintonia é percebida durante a comunicação mediúnica. Então, basicamente, algumas respostas chegaram até nós em que muitos relataram perceber claramente a presença de um espírito, mas tem dificuldade em captar seu pensamento. Por exemplo, quando uma ideia surge, surge também neles a dúvida: essa ideia, e você já falou sobre isso, né? Mas vamos lá. Essa ideia é minha ou é do espírito? A outra pergunta é como desenvolver essa percepção mental e poder distinguir, né, a inspiração própria de uma comunicação mediúnica. Faz sentido essas Sim. perguntas A questão, conectadas? André, desculpe, André Luiz nos coloca Hum, que nós precisamos realmente verificar em nós como somos, o que gostamos, o que nos atrai, os nossos desejos. A partir dessa autoobservação, eu vou conseguir identificar o que é meu do que não é. Numa reunião mediúnica, realmente eu posso sentir a presença de um espírito e não captar o seu pensamento, porque a percepção da entidade decorre de uma observação, digamos assim, ou um sentido de possibilidade de identificação fluídica. Então o espírito entra no ambiente, ele irradia os seus fluidos, ele irradia os seus pensamentos. Então o médium pode sentir a presença, mas não captar o pensamento, por não oferecer condições mentais para tanto. Outras vezes, o médium acha que não está captando o pensamento e está. Às vezes, o médium não está captando totalmente o pensamento da entidade, mas se ele perceber, observar bem, pode estar surgindo na mente dele algumas ideias que ele não tinha pensado antes. Não que sejam assuntos desconhecidos do médium, mas que naquele momento surgem espontaneamente. Então, isso é um indício de que ele está captando, sim, um pensamento. O médium vai conseguir um maior domínio sobre isso ao longo do tempo. É preciso de experiência, é preciso de prática, é preciso paciência e perseverança. Estudar as obras a fim de familiarizar com a matéria espírita, com a mediunidade, e o que dá condições interpretativas do pensamento do espírito, e ele ficar com a percepção, a ideia mais clara, né, daquilo que lhe acomete psiquicamente. Então, o estudo nesse ponto auxilia bastante. Mas a prática de prestar atenção nos pensamentos e nos desejos pessoais nos dá essa diferenciação. Por isso que eu disse com o tempo. Mas não um tempo aleatório, um tempo em que a pessoa se dedique a uma avaliação permanente do que pensa. Aí a pessoa nota a diferença. Então, uma pessoa que não tem o hábito de beber bebida alcoólica, e de repente lhe surge essa vontade. Muitas vezes isso decorre da presença de uma entidade que lhe irradiou o pensamento ou os fluidos. E a pessoa registra isso em forma de desejo de beber. Mas a pessoa vai estranhar, porque ela não tem esse hábito de fumar. Então, quem não tem o hábito de falar mal dos outros, quando surge a ideia de falar mal, ele vai estranhar. Eu nunca falei mal de ninguém. Ou pelo menos me policio. aham.
É uma forma da pessoa perceber que certos impulsos que não são cultivados, muito provavelmente originam de entidades que se aproximam, que necessariamente não se tornam perturbadores do médium, porque o médium tem essa capacidade de percepção naturalmente, e nós convivemos com espíritos de naturezas variadas. Então o pensamento pode surgir. A grande questão é quando a gente acolhe e retém o pensamento. É aí que ocorre a perturbação. Porque a pessoa não opõe resistência. Então, uma forma muito boa de se começar a identificar pensamentos é opor resistência a pensamentos negativos. Fazer uma crítica pessoal. Por que eu estou pensando nisso? Eu não tenho necessidade nenhuma de guardar mágoa. Por que essa mágoa surgiu? Quando a gente racionaliza, não no sentido psicológico, mas na questão, no entendimento de trazer à razão aquilo que estamos sentindo, a gente começa a controlar. E é esse controle que nos dá diferenciação. Então a gente não pode, o médium não pode passar o dia pensando sem pensar o que está pensando. A gente precisa se acostumar a isso. Médios ostensivos ou não, porque nós temos agora que generalizar essa questão. Porque os espíritos nos influenciam até o ponto de nos dirigir? Porque a gente não presta atenção no que eles estão fazendo. Porque quando a gente começar a prestar atenção, eles não vão nos dirigir mais, os negativos. E a gente vai acolher os positivos. Então a gente fica achando que está à mercê das influências espirituais, é porque nós estamos numa faixa evolutiva em que a gente não opõe nenhuma barreira a isso. O estudo da mediunidade, a compreensão do pensamento, o entendimento dos fluidos, o estudo que se possa fazer, ele vem exatamente para nos tirar dessa faixa de ilusão de que estamos agindo quando, na verdade, estamos cumprindo ordens mentais. A gente precisa caminhar com os próprios pés. Mas se a gente não começar a opor resistência, a partir do momento em que a gente pensa o que pensa e critica o que pensa, e não só acolhe, então a gente vai continuar nessa infância espiritual. É o problema do guiísmo, por exemplo. Qual é o grande problema de mentores que se apresentam como elevados ou como mentores, mas que são espíritos mistificadores? É porque falta, muitas vezes, no médium, a crítica. Surgiu na mente, ele aceita, principalmente se aquilo atender a anseios pessoais. Aí é o mentor. Meu mentor me orientou a fazer isso. Na verdade, ele queria fazer aquilo. Porque senão ele não acolhia. Se o mentor disser a ele para ter mais obediência e paciência, isso é obsessor. Porque ele não quer fazer assim. Então, quando você diz a um médium que tem muita evidência, que está dando ordem, que está tendo aquele relevo, olha, tenha mais humildade, tenha mais paciência, não busque a evidência, porque a mediunidade não pode subir aos palcos, tomam isso como uma crítica, um cerceamento, uma perseguição obsessiva. Porque o seu mentor diz exatamente o contrário. Exiba-se. Vamos apresentar a mediunidade. Nós precisamos provar a imortalidade da alma, então colocar a mediunidade nos paus. Isso é uma ilusão. Então, enquanto o médium aceitar passivamente tudo o que lhe vem à mente, sem a autocrítica, ele sofrerá com influências negativas que criarão na mente dele ilusões seríssimas. Bom, essa questão é uma questão que
o ser influenciado, né, Jacobson? Sim. De uma forma bem pueril, gente, mas vamos dizer, televisão, já jantei 2 horas atrás e liguei na televisão, aí vem aquele grande comercial, gente comendo pizza, lá vou eu e vou pedir uma pizza por causa de uma influência de algo que foi bem feito para nos levar a ter comportamentos, Exatamente, pensamentos, a comparação é desejos. boa. Mas, A bom, comparação é boa, porque aí a pessoa queria se alimentar novamente, não é? não Então, precisa. É. E acolheu a sugestão. isso, a desconexão com conhecer, no caso, saciedade, o corpo que não precisa, leva a essas coisas, né, em termos do paralelo. Mas, bom, você falou muito do pensamento, né, e a mediunidade acontecendo, por assim dizer, na mente, mas várias perguntas que a gente receberam foram a questão sobre agora que eu estou trabalhando com a mediunidade, né, eu estou começando a perceber um aumento da percepção dos meus próprios pensamentos. E aí a pergunta é o seguinte, nesse sentido, exercitando mais intensamente a vigilância mental começa a perceber que existem também esses pensamentos intrusivos, essas influências, e inclusive nos foi dito durante a oração. Aí a pergunta é, Jacobson, isso é um processo normal? E outra pergunta relativa é como poderíamos fortalecer a sintonia mental e agir diante, vamos dizer, dos espíritos enganadores que insistem em manter um intercâmbio. Faz sentido a pergunta? Perfeito. É claro que no momento em que você começar a observar o que pensa, Uhum, a chamada vigilância dos pensamentos, no momento em que o indivíduo começa a fazer isso, ele começa a perceber mais os pensamentos que eram perturbadores e ele não percebia. Então não é que aumentou, ele agora percebe, antes não percebia. Sempre teve, mas ele não via. Agora você vê. Por que que vê? Porque a pessoa agora está aparelhada a perceber o que não percebia em função da atenção aos pensamentos. A chamada vigilância dos pensamentos é exatamente essa observação, sem se tornar obsessiva. Porque uma vez nos chegou uma médium, uma senhora, que estava passando por dificuldades, então ela tinha um quadro de depressão. Mas uma médium muito dedicada, mas de vez em quando tinha esses quadros, não é? Embora não tivesse um diagnóstico específico dessa matéria. Então ela teve uma orientação numa instituição. Foi dito a ela, segundo como orientação espiritual, que o problema de saúde dela, caso esse transtorno, decorria da invigilância dos pensamentos. E que ela não poderia nem um minuto vacilar o pensamento. Senão os espíritos vinham e obsidiariam. E ela adoeceria novamente. Ela nos procurou para conversar e ela estava completamente perturbada com a ideia de não ficar perturbada. Então, como foi dito, você não pode vacilar o pensamento nem um minuto, senão os espíritos te pegam. Ela estava ficando obsidiada com a ideia de ficar obsidiada. Então ela se perturbou porque ela dizia assim, mas como é que eu vou fazer isso? Porque o pensamento da gente oscila. uhum. Então, na visão que colocaram na mente dela, foi que se oscilasse, ela adoeceria. Ela estava adoecendo por causa disso, dessa orientação absurda. Porque nós vivemos num plano evolutivo em que a oscilação mental é normal. Nós estamos aprendendo a dominar pensamento, e às vezes isso vai levar mais de uma encarnação. A gente não,
não deve se deprimir com isso. Por que Emmanuel diz tanto assim, se caiu, levanta? O que quer dizer o caiu, levanta? Ou seja, o pensamento oscilou, fique sereno. Busque, no minuto seguinte, equilibrar sem ansiedade, sem depressão, sem uma exigência absurda que a própria pessoa não consegue. Cada um tem o seu momento evolutivo. Então me chamou muita atenção o caso dessa senhora, porque ela estava desequilibrada, com medo de que o pensamento vacilasse e ela se desequilibrasse. Então, criou um outro problema, porque ela ficou naquele stand-by, naquela ansiedade, com aquele medo. Nossa, eu não posso oscilar, mas oscilei. Pronto, estou obsidiada. Não é assim. Influência, todos nós temos, é normal na nossa faixa evolutiva. Então, pensamentos estranhos vão surgir sempre, cada um segundo a sua tendência ou dificuldade. Isso decorre do desenvolvimento da mediunidade. Então, a mediunidade está desenvolvendo, eu vou começar a perceber mais pensamentos, e vou começar a perceber mais de pensamentos inferiores, que são próximos da nossa natureza. Então, isso é normal. Eu tenho que ver isso com uma certa normalidade para não criar ansiedade. Então, essa vigilância dos pensamentos não é algo punitivo. Isso é orientação da observação. Então, a questão aqui é de observar. Então, é normal que os pensamentos estranhos surjam de quando em vez. O problema é quando a gente os acolhe. Porque esses pensamentos que vêm, muitas vezes podem vir da nossa intimidade, do nosso subconsciente, de vidas passadas, de tendências que trazemos, não necessariamente de espíritos, que às vezes a gente não consegue identificar. Mas todos são sugestões e não imposições. A ideia pode vir, eu acolho se eu quiser. Então a gente precisa separar a questão da influência da aceitação da influência. Porque como temos uma mente perceptiva, mediúnica, é claro que a gente vai perceber outros pensamentos. Então o médium precisa ter uma certa calma para ver que isso é normal e não ter ansiedade e não sintonizar. Pensamento veio, distraia. Faça algo que te retire daquela atenção. Por que Kardec disse lá no livro dos médiuns que uma das formas de se vencer a obsessão simples é cansar o espírito? Isso tem lá no livro. Olha, o cansar o espírito é exatamente isso. Um espírito pode te colocar uma ideia e você distrai, pensa em outra coisa. Chega um momento que ele vai procurar um que lhe dê acolhida. É uma questão natural. Então, a distração é o trabalho, uma boa leitura, um filme edificante, uma conversa saudável, uma visita a uma pessoa enferma. Ocupar as mãos são distrações daquele pensamento insistente que está perseverando. Principalmente ideias que nos induzam a desejar o mal para a pessoa ou não perdoar. Um amigo chegou certa vez e me contou um caso muito interessante. Ele teve um conflito com um outro amigo, uma questão de sociedade. Então ele se sentiu traído, houve uma aflição naquele momento, um conflito. E o tempo foi passando e, naturalmente, ele foi crescendo em mágoa do amigo porque fez com ele algo que ele não esperava. Ele guardou a mágoa. Mas depois de um tempo, ele me disse que ocorreu algo curioso. Ele não tirava esse amigo da cabeça. Então a pessoa ele ficava com aquela pessoa na mente continuamente, ele não esquecia da pessoa. Ele já não lembrava mais, porque já tinha passado anos. Ele já não lembrava mais do problema.
nem do que tinha acontecido, mas não desligava da pessoa. Continuamente. Ele já estava cansado, porque ele já queria era sair dessa faixa, mas ele não conseguia, porque o pensamento fixou naquilo. Então ele disse que um dia orou bastante, e pediu a Jesus, aos bons espíritos, esse que pediu muito a doutor Bezerra de Menezes, que o auxiliasse a sair daquela sintonia, daquele pensamento insistente, porque ele já estava sofrendo, já não mais com aquele problema que tinha passado, mas com algo que estava permanecendo no tempo. Então ele diz que, de repente, uma voz, ele atribui ao doutor Bezerra, lhe disse assim: perdoa. Diz que parou e pensou naquela frase, ou naquela palavra, perdoa. Diz que quando a palavra perdoa lhe chegou à mente, ele já começou a sentir uma serenidade interior, naturalmente pela presença do benfeitor espiritual. Ele começou a se acalmar e pensou assim: então a questão é perdoar? Está bom, já está perdoado. Não me deve nada, já passou. Diz que essa reação fez com que aquela imagem desaparecesse da mente dele como que instantaneamente. Diz que não viu a hora que virou para o doutor Bezerra e disse: doutor Bezerra, então era só perdoar, por que o senhor não falou antes? Eu achei ele tão espontâneo. Por que o senhor não falou antes? Ora, o Evangelho está aí dizendo, né? Então, no momento em que ele colocou na mente que a questão era de perdoar, ele desligou. Por quê? Porque ele quebrou a sintonia, ele estabeleceu uma distração. E ele perdoou, de verdade. E nunca mais ele lembrou daquela pessoa e nem do problema. Naturalmente que houve um momentâneo distanciamento. Haverá um reencontro no futuro, porque o perdão teve ali uma função terapêutica naquele momento. Por isso é que o perdão é uma necessidade evolutiva nossa, que nos elimina de sintonias muito perturbadoras. Isso é uma distração. Então, essas virtudes cultivadas são as verdadeiras distrações desses pensamentos. Mas eles virão. O trabalhador espírita, inclusive, deve se acostumar com certas perseguições espirituais, que faz parte do trabalho, da decorrência natural de pessoas encarnadas que não aceitam Jesus na Terra. Então, aquele que prega Jesus, naturalmente, não vai ser muito bem-vindo. Mas isso não quer dizer que seja uma obsessão, mas uma importunação. Que a paciência, o trabalho no bem, vão melhorar o clima mental. Caiu? Levanta. Porque é só caminhando que a gente se recupera. Quanto mais o indivíduo se considerar imperfeito, mais ele deve trabalhar. Eu não tenho condições, porque eu me sinto muito inferior para trabalhar na mediunidade, por exemplo. A pessoa pode dizer, é aí que ele deve trabalhar mais. Porque Jesus quer os imperfeitos. Ele quer os doentes, e não sãos. É por isso que a gente precisa do trabalho, porque é ele que vai nos redimir. Então, esses pensamentos que as pessoas sofrem muito, decorrem muito mais da aflição, da ansiedade e da preocupação com esses pensamentos, ou sintonia com eles, do que propriamente com o que eles representam. Daí a expressão vigilância dos pensamentos. Não foi sem razão que Jesus disse: vigiai e orai. Ou seja, presta atenção. E desvia o pensamento. É oração. Seria mais ou menos assim. Eu me lembrei, esse paradoxo que você falou daquela senhora que teve quase uma obsessão, um monoideísmo, né? Eu tenho que vigiar, eu não posso pensar. E
mais é importante a gente entender que é um paradoxo. Quanto mais a gente vigia, mais a gente fica apto a combater o que não é nosso, não é isso? É. E lembrando que você falou, a árvore com frutos é a que recebe pedradas. Então, se estamos trabalhando, se estamos fazendo bem, muitas vezes vamos receber pedradas, mas faz parte, faz parte. Bom, essas ideias foram bem interessantes porque você já começou a falar sobre o trabalho na casa espírita, principalmente para aquele que não se acha apto, é o nosso caminho de redenção. Bom, muita gente, Jacobson, mandou algumas das suas reflexões sobre as emoções que experimentam durante as suas atividades numa casa espírita. Elas relataram, por exemplo, que choram com mais facilidade quando estão diante do sofrimento alheio, ou durante preces, ou até música, ou quando chegam mais perto de pessoas que estão, vamos dizer assim, angustiadas, depressivas, elas sentem essa sensibilidade maior. E a pergunta é, Jacobson, essa sensibilidade decorre da percepção dos espíritos presentes ou da sintonia com o ambiente? E a pergunta subsequente é como que a gente pode desenvolver um equilíbrio emocional, isso é bem interessante, sem perder a sensibilidade, né? Na verdade, é a sensibilidade da pessoa Hum, que faz com que ela perceba os espíritos e os fluidos do ambiente, ao contrário. Então, não é o espírito que causou a sensibilidade. Ela é sensível e percebeu. Agora, nós não podemos nos perder na sensibilidade ou no excesso de sensibilidade. É preciso que haja um controle, que o desenvolvimento da mediunidade, que repito, a questão da oração, o trabalho, raciocinar sobre a própria emoção, nos ajudam a contê-la. Agora, é natural, existem pessoas mais sensíveis do que as outras. O problema está no excesso e na falta de oportunidade. Então, nós estamos num ambiente em que se faz uma prece, uma música que nos toca. É natural que as lágrimas desçam. Isso é comum e até saudável. Vamos visitar uma pessoa que esteja enferma, nosso coração sente aquela piedade. Muitas vezes, uma lágrima furtiva diante de um amigo que parte pela morte. Isso é natural. Mas o excesso denota um desequilíbrio e precisa ser observado. É preciso controlar e conter. Isso se contém com esforço. Então, a lágrima é natural, mas o choro excessivo é anormal. Então, se você vai visitar uma pessoa doente e chora mais do que o doente, você não vai ajudar. Eu não me esqueço do Divaldo tratando desse assunto. Ele era muito simpático quando dizia que no processo de desenvolvimento da mediunidade dele, ele passou por essa experiência que todo médium passa. E ele disse que foi aprendendo a controlar pelo esforço de vontade. Porque ele chegava no aniversário e ficava mais feliz do que o aniversariante. Lembra disso? Ou às vezes estava num velório e chorava mais do que a viúva. Quer dizer, havia um desequilíbrio naquele momento em função da mediunidade, mas ele captava a emoção da pessoa, absorvia e depois ele aprendeu a controlar com esforço pessoal. Então, por que chorar tanto? Por que ter euforia? Eu preciso me conter. E eu faço isso com esforço pessoal, porque não há outro caminho, não é? Senão a pessoa desejar o autocontrole. Então, vê aquela emoção, controla. Não dê expansividade. Mas também
Se estamos diante de algo que traga beleza e emoção, não negue, mas não chore excessivamente. Aí, o bom senso, não é? Uhum. É o equilíbrio. Então, nós vamos sentir emocionados, mas não nos perder em uma emoção desajustada que vai parecer desequilíbrio. Certa vez eu assisti uma palestra em que o expositor ele conta um caso tão emocionante que ele chorou. Ele chorou tanto que ele se perdeu na palestra. E nós ficamos ali sentados olhando, esperando o fim da história. Mas acho que na cabeça dele, então ele via, não é, tudo aquilo ali, que era realmente um caso muito bonito, tocante, mas só ele chorou. Desequilíbrio. Ele não conseguiu terminar a palestra. E nós ficamos assim, preocupados já com a saúde dele, porque ele estava chorando fora de hora. Então a pessoa tem que se conter, reagir a um excesso de emoção, tanto de euforia quanto de depressão. Mas nós não somos seres insensíveis. E mediunidade é sensibilidade. Se o médium não for sensível, ele não percebe ambiente, fluidos e espíritos. Ele não percebe a dor alheia. Isso faz parte, esse processo de empatia faz parte da mediunidade, da percepção mediúnica. Mas, repito, é o excesso que é prejudicial. E o médium consegue, sim, com esforço, evitar um excesso de sensibilidade que possa prejudicar a sua saúde física, a sua saúde mental e trazer uma desarmonia ao ambiente. Muito bom mesmo. Essa questão, inclusive, da gente nos conhecer de tal maneira que entender que os altos e baixos, né? Porque a gente não é uma linha reta. Você já falou isso hoje, Jacobson. A gente tem uma oscilação nos pensamentos, uma oscilação nas emoções, mas quando passamos para esses picos e vales, né, como se diz, tão drásticos, está demonstrando que alguma coisa não está em equilíbrio, mas que possamos também entender com humildade que essa super sensibilidade e empatia precisa ser checada, talvez assim. Mas Jacobson, estamos no fim do nosso tempo, temos mais perguntas do que respondemos, então eu só queria agradecer a todos, porque estamos coletando, nenhuma pergunta vai ser jogada fora, né? E a gente percebe que todas elas, tratam de aspectos diferentes da prática mediúnica, mas convergem, Jacobson, num ponto central, que foi o ponto desenvolvido nesse tema 6, que é a sintonia espiritual como um fenômeno essencialmente mental e moral, não é isso? Então, é importante para a gente estar entendendo o fio da meada, por assim dizer. Então, eu só queria agradecer a todos, agradecer pelos esclarecimentos, Jacobson, e realmente, em nome de todos os participantes, queria agradecer a dedicação com que você está conduzindo esse ciclo de estudos tão belamente. E para todos que estão aqui, pelas suas perguntas, né? Para a gente, coletivamente, a gente aprender juntos. Bom, Jacobson, né? A gente terminou o tema 6 e estaremos iniciando na próxima semana o tema 7, que se chama A Dinâmica dos Fluidos e a Estrutura do Perispírito, e gostaria que todos que estão aqui conosco, convidá-los para iniciar essa nova jornada junto nesse 7º tema, e que, por favor, compartilhe com todos os seus amigos, seus grupos de estudos, e conosco vamos junto trilhar esse caminho para a reflexão, para a vivência da mediunidade, como já dissemos antes, como um serviço de amor e de muita responsabilidade. Muito obrigada, Jacobson, muito obrigada a todos e que Jesus esteja conosco, nos inspirando. Até a próxima terça.
Até lá.